O ano de 2020 não tem sido um ano fácil. Eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém aqui, ou aí na sua casa, alguém que está nos assistindo online, em casa eu não vou ver, mas aqui eu vou conseguir ver. Tem alguém que fala assim, eu estou muito feliz com o ano de 2020. O ano de 2020 está uma bênção, mesmo com coronavírus, mesmo com tudo, o ano de 2020 para mim tem sido muito bom. Tem alguém? Temos algumas pessoas aqui felizes com o ano de 2020. Mas o que nós vemos no geral são pessoas com ingratidão para o ano de 2020. Reclamando, dizendo que o ano de 2020 está ruim demais. E assim, nós temos diversos motivos para não ter um coração grato assim com o ano de 2020, né? Se a gente pegar aí o coronavírus, agora está diminuindo, mas foram mais de 120 mil mortos já. Acho que 127 mil mortos só aqui no Brasil. Milhões de mortos no mundo inteiro, né? O coronavírus foi uma coisa assim, tem sido ainda uma coisa horrível, mas que Deus já tem nos dado a vitória. Mas com o coronavírus, além da doença, vieram outras coisas ruins, assim, crise financeira, muitas pessoas desempregadas, coisas ruins acontecendo, igrejas fechadas, a gente não podia se reunir como igreja, somente cultos online, escolas fechadas, criança em casa o dia inteiro. Quem tem criança pequena em casa e sabe como é difícil, não é? O pessoal faz até se é difícil. Haja desenho animado, haja energia para aguentar essas crianças, porque a nossa energia acaba, mas das crianças não, né? Parece que elas comem pilha no café da manhã e assim vai até a noite. Você tenta pôr para dormir, não quer dormir, quer brincar, quer correr, quer pular. E pode estar frio, pode estar calor, para criança assim não tem temperatura. É do jeito que for. E esse ano de 2020 veio com tudo isso aí, e muita gente tem sido ingrata com o ano de 2020. Quem quer reclamar, sempre dá um jeito. E ainda mais quando tem motivo para reclamar, a pessoa aí faz a festa. Se a gente quiser reclamar, que a gente fica até amanhã falando de motivos pelos quais o ano de 2020 não tem sido muito bom. Mas se a gente pegar e colocar na balança, mesmo com tanta coisa ruim, mesmo com tanta luta, mesmo com tanta dificuldade no ano de 2020, se você colocar na balança quantas coisas boas aconteceram na sua vida, você tem mais motivo para reclamar ou mais motivo para agradecer? E eu acredito que mais motivos para termos gratidão. E o que é mais contagiante? Você está perto de uma pessoa que é ingrata ou uma pessoa que tem o coração grato? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque os dois são bem contagiantes. E eu queria perguntar para você aí, que você falasse para alguém que está aí do seu lado, uma pessoa que está aí do seu lado, um motivo que você tem para agradecer a Deus. Motivo de gratidão. Vira aí, e fala assim, eu sou grato a Deus por tal coisa. Hoje mesmo, o pastor Jackson mandou para a gente no WhatsApp, se eu não me engano era 180 dias de pandemia e nem um dia sequer faltou comida na mesa. Olha que bênção. Olha que coisa boa. Nós temos vários motivos para agradecer. E se nós pararmos para pensar, é nosso dever como cristão fazer com que aquilo que é gratidão seja mais contagiante do que a ingratidão. E esse é o tema da nossa mensagem aqui essa noite. Vivendo com um coração grato em um mundo cheio de ingratidão. Porque se nós olharmos para o mundo é um lugar de ingratidão. Mas nós, como cristãos, somos chamados para viver de uma maneira diferente. Trazer a gratidão no nosso coração, mesmo esse mundo cheio, mesmo em meio a esse mundo cheio de ingratidão. Para isso nós vamos ler um texto que está na carta de Paulo aos Filipenses. Você pode abrir sua Bíblia lá em Filipenses. Capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 10 a 20. Versos 10 a 20. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor,
porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Versículo 17. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos mais uma vez ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra, que nós sabemos que ela é viva, que ela é eficaz e ela é capaz de transformar as nossas vidas, Pai. E essa noite nós queremos ser desafiados pela Tua palavra, queremos ser desafiados pelo Teu Espírito Santo, Pai, a termos um coração grato. Nos ensina, Pai, através da Tua palavra, como nós podemos colocar isso em prática na nossa vida e no nosso dia a dia. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que Paulo está escrevendo no finalzinho, no encerramento já da sua carta à igreja de Filipos. E eu quero compartilhar aqui 3 lições que nós podemos tirar desse texto, 3 lições que nós podemos e devemos aprender com a vida do apóstolo Paulo. E fiquem com sua Bíblia aberta, nós vamos usar aí, nós vamos passear por esses versículos e alguns versículos anteriores também. E a primeira dessas 3 lições é a lição de ser grato com alegria. Deus nos ensina através de Paulo a sermos gratos com alegria. Isso está destacado nos versículos 10, 11 e 12. Alegro-me grandemente no Senhor. Paulo já começa dizendo, alegro-me grandemente no Senhor. Viver de maneira alegre já demonstra gratidão. Viver de maneira alegre já é algo contagiante, estar de bem com a vida. Não é bom a gente estar cercado de pessoas felizes e alegres? Pessoas que estão sempre de bem com a vida, sempre com um sorriso no rosto? Isso é muito bom, é muito legal. E Paulo estava alegre, ele está escrevendo o encerramento dessa carta aqui com alegria. Alegro-me grandemente no Senhor. Por quê? Porque vocês finalmente renovaram o seu interesse por mim. Quem são vocês? A igreja de Filipe. A igreja de Filipe renova ali com Paulo os seus votos e o seu compromisso. E Paulo está ali com um coração alegre. E existe uma diferença entre ser grato com alegria e ser grato com tristeza. Paulo aqui está tendo um coração grato e um coração alegre ao mesmo tempo. Existem pessoas que têm um coração grato, mas sempre estão para baixo, sempre está desanimada. Parece que tudo de ruim acontece com aquela pessoa. Eu tenho um amigo assim, parece que tudo de ruim acontece com ele. E nós temos um grupo com vários amigos, e vários estavam saindo de casa, estava tudo tranquilo, ninguém pegou coronavírus. E esse aí que vive reclamando, não sai de casa nunca, adivinha? Pegou coronavírus. E aí tome reclamação, e tome postagem em Facebook, tome reclamação, mas com coração grato.
Hoje em dia, quando nós vamos ouvir algum testemunho, né? Principalmente testemunho missionário, parece que as pessoas gostam de sofrimento, porque quanto mais sofrido, melhor o testemunho, né? Tem uns que não são nem testemunho, são tristemunho. De tanta tristeza que acontece na vida do cara. E Paulo passava por situações muito difíceis. Você ler as outras cartas que ele escreve para as outras igrejas, relatando o seu sofrimento, era uma vida muito sofrida, mas ele estava com o coração alegre. Paulo nos ensina a ter um coração grato, a ser grato com alegria. Paulo, ele não estava sempre de bem com a igreja. Ele não estava sempre alegre, ele não estava sempre feliz com a igreja de Filipe. Se nós pegarmos aí alguns versículos anteriores, do versículo de número 2 até o versículo de número 9, é só bronca que Paulo está dando no mesmo capítulo. Na minha versão aqui no subtítulo, no versículo 2 está assim, ó, exortações. O que é exortação? É um puxão de orelha, é uma bronca. Se você pegar aí e olhar no versículo 4, alegrem-se no Senhor. Paulo está dando uma ordem, alegrem-se no Senhor. Versículo 6, Paulo fala assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo está chamando a atenção. Se ele está falando isso, é porque as pessoas ali de Filipos estavam ansiosas. Ele não ia chegar e falar assim, ó, não fica ansioso, se ninguém estivesse ansioso. Por que eu vou falar, não fica ansioso se ninguém está ansioso? Paulo estava dando uma bronca, um puxão de orelha. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo está falando sobre pensamentos. Se ele está dando uma bronca sobre os pensamentos, é porque as pessoas ali estavam tendo pensamentos e até comportamentos inadequados. Por isso que Paulo chama a atenção da igreja. Mas mesmo não estando sempre de bem, ele estava com um coração alegre. Nós precisamos aprender a ser gratos com alegria. E ser gratos com alegria inclui ser grato até por pessoas que nós não gostamos. Às vezes no seu trabalho tem alguém que você não gosta. Às vezes tem aquele primo ou aquele cunhado que você não se dá muito bem, aquele tio que faz as piadinhas de sempre. Mas a gente precisa ser grato por essas pessoas. Até às vezes tem gente da igreja que vive pegando no seu pé, que você tem uma dificuldade, mas você precisa ser grato por essas pessoas. Você tem que amar. Mesmo que você considere seu, entre aspas, inimigo, você tem que amar. O próprio Jesus diz que o reino dividido não subsiste. O reino dividido não fica em pé. E nós, como cristãos, mesmo que a gente tenha dificuldade com um ou com o outro, nós precisamos ter um coração grato por aquela pessoa. O ideal é que não tenha. Mas nem sempre é assim. Às vezes tem um irmãozinho lá que você não se dá muito bem. O certo é o quê? Além de você ter um coração grato, você ir lá e se entender com aquele irmão. Para que fique tudo na santa paz de Cristo. Porque todos nós estamos do mesmo lado. Todos nós estamos do mesmo lado. Não importa se é da igreja de Presidente Bernardes, do Vale do Sol, de Dracena, de Campinas, de Campo Mourão, de Goiânia, do Japão. Se professa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, é nosso irmão. Não importa se é presbiteriano, se é batista, se é luterano, se é a igreja do Guspe Santo, se é a igreja sei lá do quê. Isso não nos leva para o céu, isso não nos garante salvação nem a vida eterna. Tem um versículo que o próprio Paulo escreve em Colossenses, diz assim, ó, que a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. 2 destaques. Vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Aqui já diz tudo. Um só corpo, precisamos ser gratos pelos nossos irmãos, com alegria. Mesmo aquele que você não gosta, faz parte do corpo. Faz parte do corpo.
Tem algumas partes do nosso corpo humano que os médicos dizem que não serve para nada, né? Só para inflamar e você ter que tirar. Mas imagina, se está aqui, o corpo não pode odiar. Aquilo faz parte do corpo. E o versículo termina assim: e sejam agradecidos, ponto final. Ponto final indica que acabou a conversa. Não é vírgula, não é 2 pontos, não. Ponto final. Ou seja, sejam agradecidos e ponto, acabou. Não é condicional. Sejam agradecidos sejam agradecidos mais, sejam agradecidos porém não. Sejam agradecidos e fim de conversa. Nós precisamos aprender com Paulo ser gratos com alegria. Segunda lição que nós precisamos aprender com Paulo: ser gratos apesar de. Não importa as circunstâncias, não importa a luta, não importa o sofrimento, nós precisamos ser gratos. Versículo 13 e versículo 14, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Daqui a pouco eu vou falar desse versículo. Vamos para o versículo 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações, tempos de luta. Nós precisamos ser gratos até pelos maus momentos. Teve um dia que eu fui muito marcado por um amigo meu. A mãe dele faleceu após lutar com câncer, depois de 4 anos. E eu encontrei com ele, eu fui com ele fazer as coisas no cartório, papelada. Ele estava muito triste, tinha chorado bastante já. E no meio do caminho ele vira assim para mim e fala: glória a Deus que minha mãe morreu. Falei: que é isso, irmão? Tá amarrado? Misericórdia. Ele falou assim: não, glória a Deus, eu glorifico o nome de Deus. Porque enquanto ela estava viva, eu glorificava o nome dele. Quando a gente estava orando pela saúde dela e Deus estava mantendo ela aqui, eu glorificava o nome dele. Não é agora que ele levou que eu vou deixar de glorificar o nome dele. Estou triste, mas que o nome de Deus seja glorificado até na morte da minha mãe. E aquilo me marcou muito. Como uma lição de glorificar a Deus, aconteça o que acontecer. Todo mundo agradece quando Deus manda cura. Todo mundo dá glória quando Deus manda cura. Mas Deus continua sendo Deus mesmo quando alguém morre. Mesmo quando a vitória não vem, Deus não deixa de ser Deus. Por isso nós precisamos louvar o nome de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em toda circunstância, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tem um outro versículo que está lá em Timóteo, também escrito por Paulo, que diz assim, ó, 1 Timóteo 4, 4 e 5. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Pois tudo que Deus criou é bom. Se tudo que Deus criou é bom, devemos ser gratos por tudo aquilo que acontece conosco. Porque é criação de Deus, nós somos criação de Deus. Nós precisamos ser gratos apesar de toda e qualquer circunstância de luta, de toda e qualquer circunstância de dificuldade. Versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos versículos, se não o versículo mais usado de maneira errada na Bíblia. As pessoas pegam esse versículo de forma isolada, tiram ele do seu contexto e usam ele de uma maneira totalmente equivocada para justificar suas loucuras. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí o sujeito vai, ganha um salário de R$1.500 por mês. Aí ele fala assim: eu sou filho do Senhor e eu tudo posso naquele que me fortalece. Por isso eu vou comprar um carro novo, 0 quilômetro, uma Lamborghini. Eu não tenho dinheiro guardado, a prestação do carro é 3.000 por mês, mas a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou comprar esse diacho desse carro. Ele vai lá, compra o carro, anda com o carro 3 meses, não consegue nem abastecer o carro direito. Depois de 3 meses, fiscalização bate na porta dele, busca e apreensão do carro. É óbvio que isso ia acontecer. Ganha 1.500, quer pagar 3.000 de parcela? Matemática básica, não dá certo, não bate, a conta não bate.
a conta não fecha. E aí fala, não, mas Deus me falou, está escrito na Bíblia. Aí olha o diabo querendo envergonhar o servo do Senhor, põe a culpa no diabo ainda. Olha o diabo querendo envergonhar o servo do Senhor, o diabo está lá quieto dessa vez. Dessa vez ele não fez nada, sei que foi o diabo na sua vida. E quer usar a palavra de Deus para justificar ainda suas loucuras. Irmãos, preste atenção numa coisa. Deus não tem compromisso com a nossa loucura. A minha loucura é só minha, a sua loucura é sua. Não vem colocar na conta de Deus isso não. O versículo chave, para nós entendermos o versículo 13, é o de número 12. Diz assim, ó, Paulo fala o seguinte, sei o que é passar necessidade, mas eu também sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar todas essas coisas que eu citei agora há pouco. Tem uma outra tradução da Bíblia que diz assim, posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Deixa um pouquinho mais claro. Que Paulo está dizendo, eu posso tudo o quê? Eu posso passar fome. Eu posso ter necessidade. Eu posso não ter um tostão no bolso. E eu posso passar e enfrentar isso porque eu sei quem me fortalece, porque eu estou firmado em Cristo. Nós não podemos usar a Bíblia para justificar nossas insanidades. Não use a Bíblia para justificar suas loucuras. Não use a Bíblia para provar o que você quer. Não use a Bíblia como instrumento político. Não use a Bíblia a seu favor, distorcendo a palavra e dizendo o que a Bíblia não diz. Você quer ser de direita? Seja de direita. Quer ser de esquerda? Seja de esquerda. Quer ser centro? Seja centro. Quer ser nada? Seja nada. Mas não use a Bíblia para justificar aquilo que ela não está dizendo. Não faça isso. Não use a Bíblia em benefício próprio. Como muitas vezes eu já vi esse texto sendo usado assim. Paulo está sendo grato, mesmo passando por dificuldades. Depois, lá na sua casa, pega o livro de 2 Coríntios, capítulo 17, versículo 23, até o 27, eu acho. 3 versículos, Paulo só narrando os seus sofrimentos. Paulo narrando lá tudo que ele passou, os naufrágios que ele sofreu, quando ele foi espancado, um punhado de coisa. E ainda assim, com o coração grato. Ser grato apesar de. Terceira e última lição que nós podemos tirar aqui desse texto na vida de Paulo. Ser grato pela esperança. Primeiro, ser grato com alegria. Repita comigo. Ser grato com alegria. Segundo, ser grato apesar de. Terceiro, ser grato pela esperança. Versículo 19. O meu Deus suprirá futuro todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo está sendo grato por coisas que ainda nem aconteceram, já está dizendo que Deus suprirá tudo aquilo que vai ser preciso. Nós podemos ser gratos e devemos ser gratos por coisas que ainda nem aconteceram. Se nós confiamos na esperança viva, que é Jesus Cristo, nós já sabemos o final da história, nós já sabemos que a vitória é nossa, que o triunfo é nosso. Nós podemos ser gratos pelo que há de vir, pela esperança. Quando nós lembramos do passado, isso nos fortalece para a gente ter certeza do nosso futuro. Quantas vezes você precisou e Deus já te sustentou? Quantas vezes você achava que não tinha mais saída, que não tinha mais solução, que não tinha mais jeito, e Deus te sustentou? Se eu começar a falar aqui quantas e quantas vezes Deus deu sustento para mim quando eu nem imaginava que isso poderia acontecer. Quantas e quantas vezes.
Eu me lembro de uma vez que eu estava no seminário, acho que era ano de 2009 ou 2010, e era um esquema de internato. Nós morávamos numa faculdade e só no final de semana a gente podia sair para ir fazer estágio em alguma igreja. E teve um final de semana que minha igreja me liberou para eu descansar, ficar lá no seminário. Não ia ter muitas atividades na igreja. E eu fiquei lá no seminário. Por coincidência, o meu colega de quarto também ficou de folga naquele final de semana. Só que tem um detalhe. Não tinha refeições finais de semana na faculdade. A alimentação para a gente era de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente ia para a igreja, comia na casa dos irmãos, almoçava, jantava, tomava café, fazia festa. Mas lá a gente não tinha nada no final de semana. E por coincidência, nós dois estávamos sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum. Nós dois tínhamos um pacote de miojo para dividir para os dois para passar o final de semana. E ali eu virei para ele e falei, não, fica tranquilo, Deus vai fazer esse miojo sustentar a gente. Se aparecer mais alguém aqui, sustenta mais um ainda. Eu acredito, Deus multiplicou lá os pães e os peixes, por que não vai multiplicar o nosso miojo aqui? Ele, vamos reclamar não, vamos ficar felizes aqui com o nosso miojo, a gente curte, a gente pega tinha uma piscina lá, a gente pega uma piscina à tarde. Ele falou, não, piscina é melhor não, que dá muita fome, né? Não, mas a gente pega a piscina, não tem problema não. Passou um tempinho, 5, 10 minutos, ele vai ao banheiro, ele sai do banheiro e fala assim, opa, a gente tem um problema. Falei, outro? Ele é. Falei, qual? Ele falou assim, a gente não tem papel higiênico. Falei, agora ficou bom. Agora ficou excelente, maravilhoso. E nenhum dos dois tinha dinheiro nem para comprar papel higiênico. Passou um tempo, 1 hora depois, a gente estava ali, conversando tranquilo, meu celular tocou. Era um amigo meu, me ligou, perguntando se ia fazer alguma coisa no final de semana. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, não, porque minha família vai descer para a praia e a gente vai lá andar de lancha, dar um passeio lá na praia. Eu queria saber se você não quer ir com a gente. Falei assim, tem um amigo meu aqui comigo. Vou ver com ele se a gente não tem nenhum compromisso. Me fiz de difícil, né? Vou ver se não tem nenhum compromisso, a gente não vai planejar nada aí. Falei com ele. Tem algum plano aí? Não. Falei assim, a gente pode ir. Só que tem um problema, a gente não tem dinheiro, cara. A gente não tem dinheiro nenhum. Ele falou, não, você fica tranquilo. É por nossa conta. Falei, maravilha então. Ele falou assim, que hora você vem pra cá? Eu falei assim, não, a hora que você vem buscar a gente. Porque a gente não tem como ir não, que é muito longe sua casa. A família dele foi lá, buscou a gente, descemos pra praia. Irmãos, vocês não vão acreditar, irmãos. Foi churrasco, macarronada, andando de lancha na praia. Andando de lancha. Quando você vai pra praia assim, geralmente quando eu vou pra praia eu não ando de lancha. Eu fico vendo o povo passar de lancha, eu fico pensando lá, rico, andando de lancha lá, E eu ficava lá com cara de rico. E o povo olhando pra mim pensando que eu era rico, né? Lá da praia, falando aquele rico lá, E eu virava pro meu amigo assim, falava, cara, a gente tá aqui, pagando uma de rico e a gente não tem dinheiro nem para comprar papel higiênico, cara. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom. E quando eu olho para trás e lembro que Deus me sustentou, e eu tenho diversas outras histórias que Deus me sustentou, eu sei que Ele nunca vai deixar faltar. Então eu posso ser grato pela esperança viva que é Jesus Cristo, amém? A gratidão, ela nos impulsiona a fazer o bem pelos outros. Porque nós olhamos o que foi feito para nós. E nós queremos fazer aquilo com outras pessoas. Eu lembro que depois de 1 ano, quando eu tinha me formado no seminário, eu voltei lá para visitar, né? Tinha alguns amigos meus. Esse meu colega de quarto, eu já estava trabalhando, né? Então já tinha um salário. Era pouco, mas tinha um salário. E eu cheguei lá e eu lembro que eu deixei R$50 para ele. Que você pode pensar, mas R$50 não é nada. Mas, gente, para um seminarista, R$50 é dinheiro demais. Existia uma pizzaria lá, onde a gente
estudava lá perto, ninguém nunca, eu tenho uma teoria, ninguém dos alunos nunca viu essa pizzaria. Ninguém nunca viu. Mas tinha o telefone, eles entregavam pra gente pizza com refrigerante, 2 litros, entrega grátis por R$ 10. A minha teoria é que essa pizzaria nunca existiu. Deus mandava anjos entregar a pizza. Porque por esse preço só pode ser. Então dava para ele comer pizza 5 dias com R$ 50. Então, quando a gente é ajudado, nós queremos ajudar também o nosso próximo. A gratidão gera o bem. Paulo recebe dos irmãos ali da igreja de Filipe e já diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Porque ele sabe que nosso Deus é um Deus supridor, é um Deus que supria tudo aquilo que ele precisava. É difícil confiar? É difícil. É difícil viver com um coração alegre? É difícil. É difícil ter um coração grato? É difícil. Mas Deus nos fortalece, pois Ele é a nossa esperança. 2 Coríntios 4, 16 e 17 diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amém? A gratidão faz parte do nosso caminho para a salvação. O coração grato faz parte do nosso caminho para a salvação. Salmos 50, 23 diz o seguinte: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. A gratidão, ela nos leva a reconhecer quem nós somos. Pecadores, falhos, miseráveis. Ela nos faz reconhecer quem nós somos. E ela nos faz reconhecer de quem nós precisamos. Jesus Cristo, Filho de Deus, o único Senhor e Salvador, a quem nós devemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração e toda a nossa gratidão. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai. Nós dizemos ao Senhor muito obrigado com um coração grato. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que nos sustenta, Pai. O Senhor é um Deus que não deixa faltar nada para nós. Obrigado, Senhor. Nós pedimos e nós clamamos, suplicamos essa noite que o Senhor nos ensine a viver com um coração grato, mesmo em meio a esse mundo cheio de ingratidão, Senhor. Nos ensina a ter um coração grato com alegria, nos ensina a ter um coração grato apesar de qualquer circunstância, Pai. Nos ensina a ter gratidão na Tua esperança por aquilo que ainda vai acontecer, Pai. Nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos. Mas se o Senhor estiver conosco, sabemos que o Senhor é capaz de efetuar em nós tanto querer quanto realizar, Pai. Então, nos torna pessoas gratas a Ti, a cada dia mais. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.